esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que tu vês o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos há alguns dias acompanhando o Evangelho o Evangelho de Lucas, no capítulo 6. E este Evangelho começa mais ou menos narrando Jesus que sobe a montanha. Ele sobe na montanha, fica uma noite em vigília com o Pai. E ao descer, Jesus chama os 12. É mais ou menos assim que começa esse Evangelho. Esse capítulo que há alguns dias nós estamos ouvindo. Jesus chama os 12 e de imediato, descendo a montanha, chamando os 12, ele começa a fazer um longo discurso. Uma grande pregação de Jesus que nós chamamos de sermão da planície. Jesus faz um grande sermão, ensinando valores básicos do Evangelho, do Reino, para os discípulos e para aqueles que os ouvem naquele momento. Ontem nós ouvíamos sobre as bem-aventuranças, e hoje nós ouvimos essa palavra forte de Jesus, que nós conhecemos bem e que às vezes nós até usamos para dar uma cortada no irmão. Que cego que pode guiar outro cego. E Jesus está tentando fazer o que aqui primeiramente com os discípulos? Jesus está tentando livrar os discípulos de uma tentação que talvez não estivesse acontecendo no momento, mas estava tentando precaver os discípulos daquilo que poderia acontecer no futuro. Que era os discípulos caírem na mesma tentação dos fariseus, dos mestres da lei da época, homens que se achavam grandes, homens que se consideravam justos, homens que sabiam da lei, que sabiam da palavra, e por saberem, por desejarem viver uma vida santa e reta, eles começavam a inflar-se, começavam a se encher de si, a ponto de se acharem no direito de condenar e de reparar os pecados dos outros. Essa era a tentação. E no fundo Jesus sabe disso. Essa é a tentação de todo religioso. É uma tentação nossa. A nossa tentação, às vezes, na busca, vejam, na boa intenção. Os fariseus não eram, vamos dizer assim, homens mal intencionados, mas na boa intenção de viver uma vida reta, acabavam que se achando maiores que o mestre. E é por isso que Jesus diz isso: nenhum discípulo é maior do que o mestre. Vocês estão acordados ou estão dormindo? Então olha para quem está ao lado e diz assim: acorda. Responde o padre.
Nenhum discípulo é maior que... Ah, agora sim. Agora vocês mostraram que prestaram atenção no Evangelho. É por isso que Jesus diz. Porque o que Jesus está dizendo aos discípulos: olha, queridos, eu que sou Senhor, eu que sou Mestre, eu que sou Salvador, Redentor, olho com olhos de misericórdia. Quem é você para olhar o outro com condenação? É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: olha, eu que sou santo, eu que sou salvador, eu que sou justo, não tenho atitudes de condenação, mas ao contrário, tenho atitude de salvação, de misericórdia. Afinal, ele mesmo diz: eu não vim para condenar, mas vim para salvar. E como que um discípulo vai se considerar, esqueci a palavra agora, mas vai se dar o direito de olhar para o outro com um olhar de condenação. O que Jesus quer fazer com os discípulos, portanto, é fazer com que eles tenham os olhos de Jesus. Jesus quer fazer que os discípulos enxerguem a vida, os outros, do modo como ele enxerga. E o olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. Não é um olhar que justifica os nossos pecados, não é um olhar que legitima os nossos erros, mas o olhar de Jesus é um olhar que sempre vê além. O olhar de Jesus é um olhar que sempre nos dá a possibilidade. Diante de Jesus, nós não nos sentimos perdidos, abandonados, mas ao contrário, diante do olhar de Jesus, nós nos sentimos redimidos, nos sentimos salvos, e é assim que nós devemos olhar os outros, sempre enxergando possibilidades. Para um cristão, não deve haver alguém perdido, como às vezes nós falamos por aí. Esse aí não tem mais jeito, ou esse aí não tem mais salvação. Não, o olhar do cristão é aquele que olha para o outro e diz: irmão, olha, você tem pecado sim, você tem dificuldade sim, mas eu creio na tua conversão, eu creio que você pode mudar de vida, eu creio que você pode encontrar Jesus, eu creio que você pode se santificar. Agora, aquele que é fariseu, aquele que não enxerga com os olhos de Jesus, é aquele que vai enfiando o outro mais ainda no pecado. Você não tem mais jeito mesmo, você está perdido, você já não tem mais jeito nessa vida. Não é esse o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é aquele olhar, vejam, que ele olha para aquela mulher adúltera jogada na beira de uma estrada. O olhar de Jesus é esse, um olhar que se agacha, que se inclina, um olhar que olha nos olhos e diz: olha, mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Levanta, vai e não volte mais a pecar. No fundo, quem é o cego, meus irmãos? Quem é o cego no Evangelho? É aquele que não enxerga como Jesus. O cego é aquele que não enxerga como Jesus. E meus irmãos, nós precisamos aprender a olhar com os olhos dele. Se nós não olharmos com os olhos dele, nós não trilharemos um caminho de santidade. Se nós não olharmos com os olhos de Jesus, nós ainda estamos distantes daquilo que o Evangelho nos propõe. O olhar de Jesus sempre é um olhar de cura. O olhar de Jesus sempre é um olhar de possibilidades sobre a nossa vida. Amém? Peça a Jesus, portanto, que cure o teu olhar, que cure o nosso olhar, que cure o meu olhar. Quantas vezes nós encontramos pessoas neste mundo e o nosso olhar é um olhar que nós não precisamos falar nada, que o olhar já diz tudo. Não é verdade?
Quantas vezes o modo como nós olhamos é um modo que desnuda o outro, que empobrece o outro, que condena o outro. Peçamos ao Senhor essa graça, a cura da nossa cegueira, para que nós deixemos de olhar os outros de uma forma condenatória, ao mesmo tempo que nós olhemos para nós, pedindo a nossa conversão, porque também é essa a lógica do Evangelho. Quando nós estamos dispostos a ficar olhando para o outro, condenando o outro, nós não estamos olhando para o nosso pecado. E muitas vezes nós somos assim também. Nós somos rígidos com os outros. Rígidos, ríspidos. Porque você não faz isso, porque você não faz aquilo, porque você não vai à missa, porque isso, porque aquilo, porque isso. Mas conosco mesmo nós somos misericórdia. Porque Deus me ama, Deus me perdoa sempre, então tá bom. Com os outros, rispidez, conosco mesmo, misericórdia. Na verdade, melhor seria ser o contrário. Como diz Paulo, violência conosco, na conversão, na busca pela santidade, e misericórdia com os irmãos. Amém? Por isso fique em pé agora. Eu vou te convidar a ficar 2 a 2. Se não 3 a 3, mas tenta ficar em 2 em 2. Nós vamos pedir isso ao Senhor nesta noite. A cura do nosso olhar. Agora olhe para essa pessoa. Eu sei que tem gente tentando enforcar o padre no pensamento agora. Por que o padre está fazendo isso? Que vergonha! Eu nem conheço essa pessoa, tenho que olhar para ela agora. Agora, se é sua esposa, se é seu esposo, pelo amor de Deus, né? Não conseguir olhar é até vergonhoso. Agora olhe para essa pessoa aí. Eu sei que vai dar constrangimento. Não olhe para mim não, é para essa pessoa aí. Eu sei que você vai se constranger. Eu sei que você vai ter vergonha. É para olhar, não é para falar. Vamos fazer silêncio. Olhe para essa pessoa. Não fale nada não. Só olhe para ela, olhe nos olhos. E peça a Jesus, Jesus, me ensina a olhar como o Senhor olha. Jesus, purifica o meu olhar. Jesus, me ensina a amar este irmão, mesmo talvez eu não conhecendo, mas ensina-me, Jesus, a ter um olhar de amor. Um olhar que recupera. Um olhar que vê possibilidades. Um olhar que lança o olhar de Jesus, que é um olhar de redenção. Ó Jesus, não deixe que os meus olhos sejam olhos travados, com traves, mas faça que os meus olhos sejam os olhos abertos de Jesus. Olhos que enxergam além. Ensina-me, Jesus, a amar. Ensina, Jesus, o meu coração a ser um coração misericordioso como o teu. Amansa o meu coração, Jesus, a partir do meu olhar. Essa pessoa que você está olhando aí, querido, deve ser muito amada, amado por ti. Ame essa pessoa agora, mesmo talvez não conhecendo, mas só com o seu olhar. Ame ela. Ame. Exercite isso, de ter um olhar que ama, um olhar que acolhe, um olhar que seja hospitaleiro. O teu manto vim tocar, tua bênção vim buscar. Eu te peço, Deus de amor, olha pra mim. Se você sabe, cante para essa pessoa isto. Minha vida vim te dar, os meus sonhos te entregar. Eu te peço, meu Jesus, peço, meu Jesus, olha para mim. Olha pra mim. Você olhar de Jesus agora, você olhando para essa pessoa.
É o olhar de Jesus. bem nos meus olhos. Olha aqui dentro do meu coração. Chega mais perto de mim. Chega mais perto de mim, Meu Salvador. meu Salvador. Estou aqui para mergulhar no teu amor. Olha para mim, olha para mim. Olha para essa pessoa. Bem nos meus olhos. Você olhar de Jesus Olha agora. aqui dentro do meu coração. Chega mais perto de mim, Meu Salvador. Estou aqui para mergulhar no teu amor. Agora dá um abraço bem apertado nesse irmão. Aperta bem, abraça apertado. Recebe essa pessoa e diz para ela: Jesus acredita em ti. Jesus acredita em ti. Amém. Amém. Aplauda esse irmão, essa irmã. Tenho tempo pra ficar. Sei que Sei aqui é o meu lugar. É o meu lugar. Eu te peço, Deus de amor, Olha pra mim. Tenho tanto pra contar e o Senhor pra me escutar. Eu te peço, meu Jesus, olha pra mim. Força! Olha pra mim, bem nos meus olhos. Olha aqui dentro do meu coração. Chega mais perto de mim, meu Salvador. Estou aqui pra mergulhar no seu amor. Só vocês, olha pra mim, força. Olha pra bem nos meus olhos, bem no. Olha aqui dentro, olha aqui dentro do meu coração. Chega mais perto, chega mais perto de mim, meu Salvador. Estou aqui pra mergulhar no teu amor.